Israel vivia um período sombrio e angustiante. Por 7 anos, a nação sofreu nas mãos dos midianitas, povos nômades que vinham como uma nuvem sobre a terra, devastando tudo. Eles tomavam as plantações, roubavam o gado e destruíam qualquer sinal de prosperidade. As famílias israelitas eram forçadas a se esconder em cavernas, nos vales e nas montanhas para sobreviver. Quando plantavam alguma pequena semente, sabiam que dificilmente colheriam, pois os inimigos chegavam como enxames de gafanhotos, levando tudo o que encontravam pela frente. A fome aumentava, o medo crescia, e o povo clamava a Deus, pedindo misericórdia. Foi nesse cenário de miséria e desespero que Deus decidiu agir. Ele buscou não um guerreiro experiente, não um líder famoso ou alguém poderoso, mas um homem comum, simples e honesto. Gideão, filho do Joas. Gideão estava escondido malhando trigo dentro de um lagar, um local feito para pisar uvas, não para cuidar do trigo. Ele fazia isso para evitar que os midianitas vissem e roubassem o pouco alimento de sua família. Sua vida era dura e seu coração estava carregado de preocupações. Então, sem aviso, o anjo do Senhor apareceu diante dele e declarou palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão ficou atônito. Olhou ao redor, talvez imaginando que a saudação fosse para outra pessoa. Ele não se via como valente. Ao contrário, vivia escondido, com medo, tentando sobreviver. Gideão respondeu com sinceridade: mas se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Em seguida contou que sua família era a mais pobre da tribo e ele, o menor da casa de seu pai. Era como se dissesse: sou a última pessoa que alguém escolheria. Mas Deus não vê como o homem vê. Enquanto Gideão via fraqueza, Deus via propósito. Enquanto Gideão via medo, Deus via potencial. E o Senhor afirmou: vai nesta tua força, porque eu estarei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Mesmo com a promessa, Gideão sentiu o peso da responsabilidade e pediu sinais para confirmar que era Deus quem falava. Primeiro, preparou uma oferta, e o anjo tocou com o cajado, fazendo fogo subir da rocha e consumir tudo. Mais tarde veio a famosa prova da lã. Gideão colocou uma lã no chão e pediu que ao amanhecer, apenas a lã ficasse molhada e o chão seco. Deus fez exatamente assim. Ainda inseguro, pediu o contrário, que a lã ficasse seca e o chão ao redor molhado. Deus, paciente, confirmou novamente. Agora não havia dúvidas, ele estava sendo chamado. Gideão reuniu então um exército de 32.000 soldados. Porém, ao olhar para o vale, viu o tamanho dos inimigos. Os midianitas e amalequitas eram tantos que pareciam cobrir a terra como enxames de gafanhotos. Mesmo com 32.000 homens, a batalha parecia impossível. Mas Deus surpreendeu Gideão dizendo: há pessoas demais contigo. Israel poderia pensar que venceu pela própria força. Então Deus queria deixar claro que a vitória seria divina. Gideão então anunciou: quem estiver com medo, volte para casa. O silêncio foi quebrado quando milhares começaram a se afastar. Primeiro alguns, depois muitos. No fim, 22.000 homens foram embora, restando apenas 10.000. Mas Deus ainda disse: ainda são muitos. Gideão deve ter sentido o coração apertar, mas obedeceu. Deus então ordenou que levasse os homens ao riacho. Ali, apenas aqueles que bebessem água levando-a com as mãos seriam escolhidos. A maioria se ajoelhou e bebeu diretamente do rio. Apenas 300 homens fizeram do jeito determinado. E Deus disse: é com esses 300 que te darei a vitória. Gideão olhou para aquele pequeno grupo, provavelmente cansado, talvez com medo, mas disposto. 3 centenas contra um exército inimigo incontável, humanamente impossível. E exatamente por isso era perfeito para Deus. Naquela noite, antes da batalha, Deus disse a Gideão que descesse ao acampamento inimigo. Ele foi acompanhado de seu servo Purá. Os dois se aproximaram silenciosamente das tendas e ouviram 2 soldados conversando. Um deles descrevia um sonho assustador. Eu vi um pão de cevada rolando pelo acampamento e derrubando nossa tenda. O outro interpretou: isso é a espada de Gideão. Deus entregou Midian nas mãos dele. Gideão ouviu aquilo, sentiu sua fé renovada e voltou correndo para os seus homens. Ele sabia, Deus já havia decidido a vitória. Então formou 3 companhias de 100 homens e entregou a cada soldado algo nada comum para uma guerra: uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. Nenhum deles empunhava espadas. Era uma estratégia inesperada, quase absurda, mas planejada por Deus. À meia-noite, quando o acampamento midianita estava em silêncio profundo, Gideão deu o sinal. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo estrondo de 300 cântaros, se despedaçando ao mesmo tempo. As tochas foram levantadas, iluminando o vale. As trombetas ecoaram pela escuridão com uma força ensurdecedora, e todos gritaram em uníssono:
Pelo Senhor e por Gideão, o acampamento inimigo acordou em completo desespero. No escuro, confusos, acreditaram estar cercados por milhares. O susto virou pânico. E o pânico virou caos. Deus colocou confusão no meio deles. E os midianitas começaram a atacar uns aos outros, correndo em todas as direções. Era uma fuga desenfreada. Sem coordenação, sem liderança, sem esperança, Gideão e seus 300 homens permaneceram firmes, assistindo a mão de Deus agir de forma sobrenatural. Os inimigos fugiram desesperados em direção ao Jordão, e Israel se uniu para persegui-los. A vitória foi completa. Nada tinha a ver com força humana, estratégia militar ou quantidade de soldados. Foi a mão poderosa de Deus que conduziu tudo. Os 300 homens se tornaram um símbolo eterno de fé, coragem e obediência. Por causa dessa grande vitória, a terra teve paz por 40 anos durante os dias de Gideão. Sua história ficou marcada para sempre como um lembrete poderoso. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema. Quando Deus está à frente, o impossível deixa de ser impossível. Ele transforma fracos em fortes, medrosos em valentes e poucos em muitos.